Olá, meu nome é Lucas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me lembro quando eu era criança e eu pensava para o futuro e achava que o futuro traria coisas boas para mim. E eu não tô falando de uma casa, um carro, ou que eu tivesse num emprego maravilhoso, mas eu imaginava que eu teria aquela sensação de realização que a gente imagina quando a gente prospecta coisas boas sobre o futuro. E por mais que eu tenha muitas coisas boas, sim, não posso negar, mas eu não me sinto realizado. Eu sinto que eu poderia fazer muito mais coisas e que eu não sei, que eu não alcancei. Eu poderia ter tomado outros caminhos, mas sinceramente eu não sei quais também. Às vezes eu fico lembrando desses momentos quando eu era mais novo, que eu imaginava que o futuro fosse mais gentil, não sei, para com a gente mesmo. E hoje, por mais que tenha coisas que eu não imaginava ter quando eu era mais novo, mas fica aquela sensação de estranha de que poderia ter sido mais. Eu tenho 30 anos, por mais que muita gente possa falar que eu tenha muita vida ainda pela frente, muitas coisas podem acontecer, mas eu sinto que eu também perdi uma boa parte da vida também. Eu acho que talvez tivesse algumas ações que eu pudesse ter tomado mais cedo. Quando eu terminei o ensino médio, eu pensava em fazer uma faculdade, só que aí, naquele tempo mesmo, a nossa situação, eu ficava um pouquinho apertada e eu tive que começar a trabalhar para ajudar minha mãe, principalmente. E nesse momento a gente ainda morava em São Paulo, então foi um tempo tive que deixar de fazer algumas coisas para começar a trabalhar. Eu já trabalhei em 2 empregos, eu trabalhei no primeiro como auxiliar administrativo e depois fui trabalhar no cinema também. Sempre fui uma pessoa bem solitária de não ter muitos amigos. Apesar que eu tenho meu irmão, ele praticamente é o meu melhor amigo. Graças a Deus que eu tenho ele do meu lado. Fora essa união que a gente sempre teve, eu, minha mãe. Eu nunca fui de ter contato com outras pessoas muito. Pra eu não falar que eu nunca tive amigos, nos lugares assim, tanto na escola como no trabalho, eu desenvolvi algumas amizades ocasionais ali, mas como eu falei, são contatos ocasionais. Eu acabei saindo de lá, eu acabei perdendo os contatos com essas pessoas. E eu tô falando isso porque, por mais que eu tenha minha família junto, eu tenho meu irmão junto, às vezes me vem essa sensação de estar sozinho. E outra coisa também é que desde sempre eu tive essa necessidade de provar que eu sou capaz de fazer alguma coisa por mim mesmo. Não sei por que motivo, mas eu sempre tive essa sensação de que talvez eu não fosse ouvido e que eu precisava fazer mais para que as pessoas pudessem me enxergar. Acho que uma coisa que eu, de certa forma, sempre procurei foi uma independência, no sentido de que eu pudesse tomar as minhas próprias decisões e que, de certa forma, viver a minha vida normal. Acho que é isso também que me incomoda um pouco agora também, porque, como eu já falei em um outro vídeo, minha situação que eu estou passando nesse momento, estou procurando um emprego, estou fazendo o que dá, mesmo numa cidade que as condições são baixas, eu estou fazendo o que tá ao meu alcance, eu estou fazendo alguma coisa para conseguir guardar um dinheiro para pagar as contas. Tem um celular antigo que eu tinha guardado que eu vendi, então vai ser um dinheiro que eu vou usar para guardar as minhas contas. Eu sei que tá ficando um vídeo bem confuso, eu tô tentando falar as coisas que tá vindo na minha cabeça. Aí vai ser meu trabalho também organizar isso na edição, pra não ficar tão confuso assim, sei lá. E acho que depois que minha mãe morreu, acho que eu me sinto assim. Como se minha vida também tivesse sido resetada. E todo o meu passado, todas as minhas experiências anteriores não me servem de nada. Tudo que eu sei não me serve de nada. Sei lá, eu me sinto, de certa forma, preso, sei lá. Acho que por mais que seja um momento complicado que eu esteja passando agora, acho que ainda tenho uma esperança de que as coisas possam melhorar, mas é claro que eu sei que isso depende de mim. Eu tenho que continuar tentando. É por isso também que eu tenho esse canal, é de certa forma para continuar tentando, não desistir, ter um espaço para que eu possa falar com outras pessoas. Bem, aproveitando que eu tô aqui nesse vídeo também, aproveitar que, como eu já tinha falado nesse canal, tô fazendo umas mudanças aqui no cenário para continuar o canal, criar mais conteúdo. Eu tô com uma ideia na mente aqui sobre as minhas criações musicais. Eu pretendo trazer tipo uma série, dividindo em partes o meu processo de criação. Um vídeo dedicado só à bateria, outro vídeo dedicado à harmonia, outro dedicado à melodia. Lembrando mais uma vez que essas coisas que eu sei, fui aprendendo, vendo as coisas na internet, não tenho nenhuma formação profissional quanto a isso. É uma coisa que eu gosto de fazer e é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse canal.
até mesmo para criar mais conteúdo, para continuar tendo frequência aqui nesse canal, até mesmo para que a minha vida continue. Eu tô falando no sentido de que de eu ficar com a mente ocupada, não deixar que as preocupações ocupem toda a minha mente, como vem ocupando ultimamente. Sei que esse vídeo ficou bem conexo, eu sei que eu tô tentando falar o que tá vindo na minha mente aqui. Se ficou algum proveito desse vídeo pra você, que você deixou seu like, comente no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado.